Então, hoje é o capítulo 5, tá? É algoritmo de Euclides. Basicamente, a gente já fez, né, algumas coisas sobre o algoritmo, usamos ele na aula passada, né, na aula retrasada, mas hoje nós vamos relacioná-lo com o MMC e obter algumas propriedades, tá? Então, vamos começar com a definição de MMC, MDC, na verdade, tá? Então, vamos começar aqui com o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, o que é o MDC, né? Entre dois números? O próprio nome já está falando que é o máximo divisor comum. Então, você pega os divisores comum entre os dois números e escolhe o máximo. Tá? Essa seria uma, se você tentar definir assim, né, o máximo divisor comum, acaba tendo um problema que é o seguinte: a gente quer que o máximo divisor comum caracterizá-lo da seguinte forma. Então a gente acaba definindo ele de forma que ele vai ser o máximo divisor comum. A gente coloca uma condiçãozinha a mais que é o seguinte, ó. Então se a gente pegar A e B, números inteiros, tá? Um outro número D pertencente a Z, ok? Então D, esse D é divisor comum de A e B. Quando que é divisor comum? Quando o D divide A e divide B. Tá? Então, o divisor comum é o que o nome fala, né? O D divide A e o D divide B. Tá certo? O D maior ou igual do que zero é o máximo divisor comum, tá? Quando... E aí eu vou denotar assim, ó. D é igual a M DC de AB. O livro não usa essa notação. O livro usa a notação assim, AB. Para, tipo, pode confundir com par ordenado. Eu vou usar MDC mesmo, tá? Eu já gosto mais dessa notação assim, MDC de AB, tá? Quando satisfaz duas condições. A primeira, D é divisor comum, ou seja, D divide A e D divide B. Esqueci um divisor comum. E a segunda é que D, eu vou colocar simbolicamente e depois eu escrevo do lado. A segunda é o seguinte: se C divide A e C divide B, então o C divide D. Ou seja, o D é divisível por todo divisor de A e B. É divisível por todo divisor de A e B. E é claro que ele é, então, o máximo divisor comum. Então, a gente define desse jeito, porque se dissesse que ele é só o maior divisor entre todos os divisores de A e B, a gente necessariamente não teria a propriedade 2. Mas se a gente tem a propriedade 2, ele é o maior dos divisores de A e B, tá? Então, o MDC entre dois números A e B é o número D, tá? Tal que D divide A, D divide B, e D é divisível por todo divisor de A e B. Ok? Ora, se o número for diferente de zero, então ele vai ter, sem dúvida, um divisor positivo. Na pior das hipóteses, o módulo dele. Se ele é negativo, o módulo dele é o número positivo que divide ele. Tá? Então, e o MDC de qualquer número envolvendo zero, qualquer número com o zero, né, é sempre zero. Então a gente faz essa distinção, né, de
o MDC, de fato, é sempre maior ou igual a zero. Tá? Outra, o MDC é único. E o MDC de AB é igual ao MDC de menos AB, que é igual a MDC de A menos B, que é igual a MDC de menos A menos B. Tá? Então, isso direto da definição, né? Tá? Então, para o cálculo do MDC, a gente pode sempre trabalhar então com números maiores ou iguais que zero. Porque se você quer calcular o MDC, por exemplo, de um número negativo, menos A e B, suponha aqui que menos A é negativo, tá? Então basta calcular o MDC de AB. Esquece o sinal na hora de calcular o MDC, tá? Vou deixar para vocês verificar essas duas aqui, que ele é único e que vale essa propriedade. Consequência direta da definição, tá? O MDC tem algumas propriedades. Vou começar a listar aqui a primeira, que o livro apresenta, está no lema 5.2, que é a seguinte. Então, se pegarmos A, B e N, números inteiros, tá? Okay. Se o MDC de A, B menos NA existe, então MDC de AB existe. Então é o primeiro lema. Dado três números inteiros, A, B e N, se o MDC de AB de A e B menos NA existe, então o MDC de AB existe. E de fato isso daqui vai ser um teorema de existência para o MDC. Vamos fazer a demonstração. Ora, então vamos chamar de D igual ao MDC de A, B menos NA. Esse por hipótese existe. Então, por definição, dá uma olhada. Se o D é o MDC desses dois números aqui, ó, do A e do B menos NA, então, por definição, né, ele é um divisor comum. Então, D divide A e D divide B menos NA. Ok? Tudo bem? Definição. Agora, uma das propriedades da divisão, né, é que se D divide A e D divide um outro número, B, por exemplo, então D divide qualquer combinação desses dois números. Tá? Foi provado na aula passada, então vou colocar aqui no cantinho, né? Ó. Por exemplo, se D divide A e D, não necessariamente o D é o MDC, tá? Qualquer inteiros, e D divide B, então D divide qualquer combinação linear, por exemplo, MA mais NB, tá? Em particular, divide A mais B. Então, eu vou usar essa propriedade aqui. Vou usar ela aqui para falar que o D divide essa soma. Para falar que o D divide B menos NA mais NA. Tá? Fiz essa combinação aqui com o A e o B menos NA. Não foi à toa que eu fiz essa combinação, né? Porque agora, quando eu somo isso daqui, eu tenho que D divide B. Logo, o que a gente tem? O D divide A e o D divide B. Ou seja, D é um divisor comum de A e B. Eu quero mostrar que D é o MDC de AB, né? Então já obtive a primeira condição aqui na definição de MDC. Agora eu preciso mostrar a segunda. Dado qualquer inteiro C que divide A e B, então C também tem que dividir D. Então eu começo com isso, né? Ó. Se C divide A e C divide B, então
pelo esse mesmo motivo aqui, pela mesma propriedade que eu chamei ali de estrelinha, né? Fiz uma marcação. O C divide a combinação de A e B. E eu pego a combinação B menos NA. Ok? Então, o que, que eu tenho agora? Eu tenho que o C divide A e C divide B menos NA. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó. O que, que eu tenho até agora? Eu tenho que o C divide A e C divide B menos NA. B menos AN, ou NA, né? Tanto faz. Então, o C tem que dividir o MDC de A, B menos NA. Mas esse MDC aqui nós chamamos de D, né? Tá? Então, a conclusão aqui é que o C divide D. Então, olha só. D divide A. Qual que é a primeira conclusão? Ó, vou colocar aqui de azul. D divide A e D divide B. Então, D é um divisor comum de A e B. É a primeira condição de MDC. A segunda, se C divide A e C divide B, então C divide D. Então, o D, por definição, é o MDC de AB também. Ok? Tudo bem? Bom, então agora a gente já discutiu, né, na aula passada o algoritmo de Euclides. Agora a gente vai partir para um algoritmo, né? Um algoritmo para a gente achar o MDC. É um algoritmo de Euclides. Ou seja, aqui que eu que a gente que eu disse que a gente já discutiu um pouco, né, o teorema de a divisão euclidiana, né? Eu estou dizendo o seguinte, que isso nos dá duas possibilidades. Então, se a gente pegar AB, números inteiros, tá? Eu posso, por exemplo, organizar de maneira que eles são B maior do que 1, menor do que A, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular o MDC, eu quero fazer aqui uma estratégia, um algoritmo, basicamente para a gente calcular o MDC de AB, ok? Se o A é zero, acabou, o MDC é zero. Se A ou B é zero, se um dos dois é zero, o MDC é zero. Se um dos dois for 1, também acabou, né? Porque o 1 só tem 1 como divisor, 1 e menos 1, né? Tá? Positivo só 1. Então, eu posso supor B maior do que 1, tá? A e B maiores do que 1, porque se for 0 e 1, eu já estou resolvido o problema. E aí eu organizo dessa forma, de maneira que o B fica menor do que A. E aí eu tenho duas possibilidades. A primeira é se. Então temos duas possibilidades. Então a primeira possibilidade, não vou nem vou colocar assim, né? Então temos duas situações. Então dado para esses A e B aqui. Primeira situação é que se o A divide B. Se o A divide B, o que, que a gente fez na a gente tem que se o A divide B, então o que, que a gente tem? Pode escrever. A gente viu, né, o teorema que existe um quociente que é 1, tá? E o resto R1, que nesse caso é zero, porque eu estou supondo que A divide B, então A é igual a B vezes Q1. Essa, na verdade, é a definição do A dividir B, né? Tá? E nesse caso, então, o MDC de AB é igual ao maior, que é A. Tá? Porque o A é divisível por B,
E o A também é divisível por A. Então, na melhor das... O maior divisor, sem dúvida nenhuma, é o A. Nesse caso, se o A divide B. Então, se um número dividir o outro, então o maior é o MDC. Tudo bem? Ok essa parte? Tá? Então, apareceu para calcular o MDC de dois números. Se um deles é 0, o MDC é 0. Se um deles é 1, o MDC é 1. Se um divide o outro, então o MDC é o maior. Ok? E aí agora a gente vai fazer um algoritmo então para quando não divide. Então, se o A não divide B. Na verdade aqui é o contrário, né, gente? É o B dividir A, né? Porque o A é o maior. O B é o menor, né? Tá? Se o B não divide A, o que a gente pode fazer? Tá? Então vamos lá. Se o B não divide A, o que a gente sabe então? Se a gente, ao pegar o A e dividir por B, a gente viu que existe um Q1 e um resto R1 diferente de zero. Ou seja, então, se o B não divide a gente tem que o A é igual a B Q1 mais R1. Ok? E o R1, 0 menor do que R1, menor que B. Tudo bem? Tá? Ok. Bom, o que eu faço agora? Eu quero achar o divisor, né? Comum, o maior divisor comum entre A e B. Então agora, uma vez que... Aqui, ó. Nesse caso, eu já tenho um termo BQ. Eu poderia então tentar ver se eu consigo escrever o R1 em função de B. Por exemplo, uma forma BQ2. Se o R1 fosse da forma BQ2, e aí eu acabo o problema. Eu acharia o divisor comum de A e B. Tá? Ou seja, resumindo, o que a gente faz então nesse caso? A gente pega agora o R1. Eu vou colocar assim, ó. Então o que a gente faz nesse caso? O passo, a gente vai pegar o R1. Vou fazer assim, ó. Escrever assim, dividimos R1 por B. Ou seja, então eu vou lá, pego o contrário, né? Dividimos B por R1. Porque eu quero ver se eu escrevo R1 como B alguma coisa, né? Dividimos B por R1. Ou seja, eu vou lá então, pego B, divido por R1. Obtenho aqui um coeficiente Q2 e um R2. Estão entendendo o processo? Tá? Aí agora aqui tem duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade, se o R1 divide B, então o R1 ele é um número da forma... Se o R1 divide B, na verdade, então o que a gente tem é que o MDC de AB é igual a R1. Por quê? O R1 ele é um número da forma A vezes alguma coisa, B vezes alguma coisa. Ou seja, o R1, acho que é mais fácil dizer assim, né? Se o R1 divide B, então o R1 é divisor comum de A e B. E nesse caso vai ser o maior, porque acabou ali, né? Tá? O processo. Se não divide, significa então que esse R2 aqui é diferente de zero. Ok? E, claro, né, R2 menor do que R1. E eu tenho
igual a R1 Q2 mais R2. E o que eu faço agora então? Eu pego o R2. Então, se o R1 dividir B, acabou. Se não divide, o que a gente faz? Vem pra cá. Dividimos R1 por R2. É sempre o maior se divide pelo menor. Então você vai pegar o R1 e vai dividir por R2. Vai obter aqui um Q2, um Q3 e um R3. E aí eu acho que você já entendeu, né? Pode parecer meio confuso, eu já vou fazer um exemplo. Mas você já entendeu. Se o R3 divide é zero, tá? Então o MDC é R2. Se não divide, se o R3 não é zero, você pega o R3, divide por R2. E vai fazendo esse processo, uma hora tem que acabar. Porque o MDC existe. Tá? Então vou colocar aqui. Então continuamos o procedimento, o algoritmo, né? Vou colocar assim, consideramos o algoritmo. Continuamos o algoritmo até parar. Isto é, encontrar Rn que divide Rn menos 1. Encontrar um resto que divide o resto anterior. Isto sempre ocorre. Tá? Uma hora vai ter que parar, porque o MDC existe. Tá? Também poderia pensar assim, né? Uma demonstração para isso, porque isso sempre ocorre. Se não ocorresse, se fosse sempre ficar, se fosse sempre possível ficar dividindo, então vou colocar aqui caso contrário. Se fosse sempre possível ficar dividindo, a gente obteria uma sequência, olha só. A gente tem que o B ficou maior que o R1, que era maior que o R2, que é maior que o R3, que é maior, e assim vai, tá? Então essa é uma sequência que fica limitada inferiormente por zero. Então ela tem que ter um menor elemento. Então se essa sequência não parasse, nós obteríamos, caso contrário, essa sequência aqui, né? É uma sequência que não possui menor elemento. Contraria o princípio da boa ordenação, né? Toda sequência de números inteiros limitada inferiormente, possui o menor elemento, tá? Então essa é a explicação mais geral, tá? Na prática é bem fácil achar o MDC de dois números. O algoritmo, esse algoritmo, né, é bem fácil, então eu vou pegar o exemplo que o livro propõe, que é o seguinte. É para calcular o MDC entre dois números. Vou pegar aqui 372, 162, tá? Então olha só, o MDC desses dois números, 372 e 162, como é que a gente obtém? Pega o maior deles, então presta atenção agora, ó. Pega o maior, no caso é 372, e divide pelo menor, 162. Obtém um quociente e o resto, nesse caso dá 2 e o resto dá 48. Se fosse divisível aqui, o 2 já seria o MDC. Mas como sobrou o resto, o que a gente faz agora? Esse é o R1, o primeiro resto. A gente pega esse resto, tá? E divide pelo que está aqui em cima, que seria o B no nosso caso, né? Então a gente pega aqui
Na verdade é o contrário, né? Pega o maior e divide pelo resto. Entendeu o processo? Entendeu a ideia? Aqui a gente obtém 3 e aqui 18. Não deu zero. Se desse zero, o MDC seria 3. Então, compara esses dois, pega o maior e divide pelo menor. Aqui 2 e aqui 12. Também não deu. Pega aqui, ok? Pega o 18 dividido por 12. Quando você chegar, olha por exemplo esse próximo passo. A gente vai obter 1, 1 vezes 12, 12 para 18, 6. Tá? Agora aqui você já vê que é divisível. Ou seja, você vai pegar 12, dividir por 6. Vai ser 2 vezes 6. 12 e 12 nada. Então é o último resto não nulo. Ok? Ou seja, você achou o Rn que divide o resto anterior. Então você vai fazendo a conta. Quando zerar, ou seja, quando esse daqui dividir o resto anterior, você chegou no MDC. Então o MDC entre esses dois números é 6. Entenderam o procedimento? Lembraram disso? Tá? É claro que você poderia listar todos os divisores de 372, todos os divisores de 162 e fazer uma intersecção desses conjuntos e ver qual que é o maior elemento, né? Só que se o número for muito grande, isso dá muito trabalho, né? Então esse algoritmo ajuda nessa direção. Bom, então tá aí o algoritmo para calcular o MDC. Então, o MDC relativamente é fácil calcular, menos de bastante contas, né? E o interessante é que o MDC tem propriedades interessantes. Uma delas é essa aqui, a proposição 5.7. Proposição 5.7 diz o seguinte, proposição não, teorema, né? Teorema 5.7 diz o seguinte, né? Então sejam A, B números inteiros, tá? Não ambos nulos, tá? Se D é igual ao mínimo, vou definir um conjunto aqui então, se AB pertencente a Z, a gente define o conjunto IAB como sendo essas combinações do tipo XA mais YB, tais que XY pertencente a Z, tá? Então, o mínimo desse conjunto IAB, intersecção com os naturais. Então, se D é isso daqui, então, propriedade 1, o D é o MDC de AB. 2, o IAB, na verdade, é o conjunto dos múltiplos do MDC. Ok? Então esse é o teorema, já vamos demonstrar. O que é importante nesse teorema é o fato de que o MDC, ele implica aqui que o MDC de dois números é escrito como uma combinação da forma MA mais NB para MN inteiros. Então, o MDC é uma combinação dos números, né? O MDC de AB é a combinação de AB, ou seja, é da forma MA mais NB. Tá? Bom, duas questões. Uma coisa é a prova desse teorema que nós vamos fazer agora, e a outra é como encontrar os números MN. A gente já sabe encontrar o MDC, vimos o algoritmo, né?
E como encontrar MN? Nós já vamos fazer outro algoritmo para encontrar, sempre encontrar esse MN para poder escrever o MDC dessa forma. Antes vamos demonstrar o teorema. Então o que a gente tem que mostrar? Item 1. Que o D é o MDC de AB. Ou seja, mostrar que o D é MDC de AB significa que o D é um divisor comum de A e B. Então D tem que dividir A e D tem que dividir B. E se existe um C que divide A e divide B, esse C também tem que dividir o MDC. Tá? Vou começar provando a segunda. Ou seja, se C divide A e C divide B, então, como a gente sabe, o C divide XA mais YB para XY inteiros. O que eu concluo daqui? Vou até abaixar um pouquinho a tela aqui, ó. O que eu concluo daqui? Que o C, primeiro, né, por definição de divisão, então o C, o que eu concluo? O C divide todos os números da forma XA mais YB, todos os números que está no IAB. Vamos escrever isso. Então, clica aqui, C divide todos os elementos de A e B. Pergunta, C divide A? C divide B? C divide D. Quem é D? Por definição, D é o mínimo desse conjunto. E de AB, intersecção com N. Então, esse conjunto é limitado inferiormente. Existe um mínimo, que o mínimo é D. Então, D é da forma XA mais YB. Ou seja, D pertence a esse conjunto. Tá? Então, em particular, o C divide D. Era o que a gente queria, né? C divide A, C divide B. Então, C divide o MDC. Divide D, né? Para mostrar que D é divisor de A e B, o que a gente faz? A gente prova uma situação mais geral que é a seguinte, né? Então, ó, vou anotar aqui, ó. Temos que mostrar. Então, para concluir o teorema, temos que mostrar que o D é divisor comum de A e B. D divide A e D divide B. Tá? Afirmação, fazer uma afirmação aqui mais geral, que é a seguinte: se Z pertencente a Z, um inteiro, pertencente ao I a B, então o D divide Z. E aí, em particular, D divide A e D divide B. Tá? Como é que a gente vê isso? Ora, então eu quero, a minha afirmação é que o D divide Z. É isso que eu estou afirmando. Quero afirmando isso. Então, vou provar que isso é verdade. Então, vou supor, por absurdo, que isso não acontece. Então, assim, eu estou afirmando que isso acontece. Se não acontece, tá? Então, suponha, por absurdo, né, que o C não divide Z. Pela divisão euclidiana, vou colocar assim, né? O que a gente sabe? Então, vamos lá, ó. Se ele não divide, então eu tenho que o Z é igual, então, o Z D Q R. Então, Z é igual a D vezes Q mais R. É C, é Z ali, né?
Não é D, é Z, desculpe. É C, na verdade. Ah, não, é D mesmo, cara. É D. Opa. Tô supondo que o D divide Z, né? Então, se não divide, eu posso escrever ele dessa forma, com um R diferente de zero, né? E menor do que D. Tá? Algoritmo da divisão euclidiana. Tudo bem até aqui? Tá? Mas, por hipótese, o Z pertencente a I a B. Todo elemento de AB é escrito da forma XA mais YB. Então, o Z é o elemento da forma XA mais YB. Agora eu junto essas duas informações. Tá? Ou seja, Z é igual a XA mais YB. Eu posso pegar aqui o... E também, claro, né? O D também tá... O Z e o D também, né? É o elemento de I a B, né? Eu ainda posso escrever o D como na forma... Vou usar MA mais NB. Para XY, MN pertencente a Z. O D também é um elemento do IAB, né? Tá? Legal. Agora eu uso essa informação para escrever R igual a Z menos DQ. Tá? Só que o Z é igual a XA mais YB, que está ali em cima, menos aí o D é igual a menos DQ, né? Mas o D é igual a MA mais NB vezes Q aqui. Se eu distribuo aqui, eu fico com XA mais YB menos MAQ mais, menos NBQ. Agora eu junto aqui, né? Quem tem A para escrever X menos MQ A mais Y menos NQB. E aí, como é que eu concluo? Eu estou supondo, por absurdo, né? Que o D não divide Z. E que absurdo que eu cheguei. Eu cheguei no absurdo porque olha só. Então o R é da forma um inteiro A mais um inteiro B. E o R é maior ou igual do que zero. Então eu concluí que o R pertence aí a B intersecção com N. Só que por outro lado, o R é menor do que D. Estritamente menor do que D. E D é o mínimo desse conjunto. Absurdo. Pois R é menor do que D e D é igual ao mínimo, né, desse conjunto. Assim que a gente definiu, tomou o D, né? Então, portanto, a conclusão é que o D divide Z para todo Z pertencente a I e a B. Ou seja, o D divide todo elemento de I a B, em particular, né? O D divide A e o D divide B, porque a B pertence ao conjunto IAB. Então, está provado que o D é o MDC de AB. Item 2. Todo elemento desse conjunto IAB é da forma
DZ. Ou seja, esse conjunto ele é os elementos divisível por D. Todo elemento de AB é um elemento divisível por D, porque ele é da forma D vezes um outro número. Né? Então, ou seja, a ida, né? O que a gente tem que mostrar? Então, vou devagar. Ó. Temos que mostrar que o IAB é igual ao conjunto dos múltiplos de D. A ida, então tem que mostrar uma inclusão, né? A gente já viu que todo elemento, pelo caso 1, né? Então esse aqui é o 2, desculpa. Todo elemento de I a B é divisível por D. Ou seja, o I a B está contido em DZ. Agora volta. Se LD, assim, pertencente a Z, para algum L também pertencente a Z, né? O que nós temos? O LD podemos escrever assim, como sendo L MA mais NB. Onde nós estamos usando, temos, então eu vou colocar aqui, o D é igual a MA mais NB. Nós provamos no primeiro caso, né, que ele é um elemento, nós vimos no primeiro caso, que ele é um elemento do IAB, né. Então ele é escrito dessa forma. Isso aqui então fica igual a LMA mais LNB, o que implica então que o LD também pertence a IAB. Ou seja, o DZ está contido em IAB. E era isso que a gente queria, né? Então, uma propriedade do MDC. Então, o MDC é o mínimo desse conjunto IAB, tá? Onde IAB é as combinações, né? XA mais YB. Tá? E de fato esse conjunto são os múltiplos de D. Esse conjunto é constituído pelos múltiplos de D. Ok? Corolário. Corolário 5.8. Afirma o seguinte, ó. Se AB são inteiros não negativos, não nulos, desculpe, e N é o natural, então o MDC de NA e NB é igual a N vezes o MDC de AB. Isso ajuda bastante na hora de calcular o MDC, né? Nós acabamos de calcular o MDC agora de dois números meio grandes, né? Tá? Só que os dois números terminavam os dois números terminavam em 2. Era 372 e 162. Eram múltiplos de 2. A gente poderia dividir por 2 e usar essa propriedade para achar o MDC de dois números menores. E diminuir um pouquinho as contas. Ajuda bastante, né? Demonstração eu vou deixar como exercício desse para a gente fazer o próximo. O próximo é mais um corolário 5.9, tudo do livro, tá? Se AB pertencente a Z são não nulos, então o MDC, se eu pegar o A
e dividir pelo MDC de AB, pegar o B, dividir pelo MDC de AB, isso é sempre igual a 1. Demonstração, só usar aquela formulinha ali. Ou seja, o MDC de AB, se eu pensar que isso aqui é o N naquela fórmula ali, então isso daqui fica vezes o MDC. Lembra que o MDC é um número, né? Tá? A MDC de AB, vírgula, B MDC de AB. Então, pela aquela formulinha ali, eu posso pegar esse N e colocar ele aqui dentro. Tá? Então, pelo corolário 5.8, isso aqui fica igual ao MDC. Vou escrever N, tá? Vou chamar de N, MDC de AB. Então, vai ficar NA sobre N, vírgula, NB sobre N. Tá? Mas isso aqui é o MDC de AB. Agora olha essa parte aqui do lado esquerdo com essa aqui do lado direito. Como eles são não nulos, o MDC é não nulo, você pode passar aqui dividindo, tá? E obter que o MDC de A dividido pelo MDC de AB, B dividido pelo MDC de AB é igual a 1. Então, dados quaisquer inteiros não nulos, AB, você consegue fazer essa estratégia para encontrar dois números inteiros de maneira que o MDC deles ficam 1. Definição, tá? Dizemos que A e B inteiros são primos entre si quando o MDC de AB é igual a 1. Tá? Então, dados dois números A e B, se eles não são primos entre si, você divide pelo MDC e obtém, então, dois números primos entre si. Proposição 5.10 afirma o seguinte: se A e B são primos entre si, ou seja, o MDC é 1, se e somente se existem M e N inteiros, tais que MA mais NB é igual a 1. Se A e B são primos entre si, eu posso escrever eles da forma MA mais NB igual a 1. Vale essa equação, né? Na verdade. Demonstração. Então, suponha que o MDC de AB é 1. Então, pelo teorema anterior, a gente viu que existe M e N pertencente a Z, tais que MA mais NB era igual ao MDC de AB. Mas isso é 1. Ou seja, a ida é direta, né? Imediato. Ou seja, essa implicação aqui é o teorema que a gente fez, né? Porque o MDC é um elemento daquele conjunto AB, então o MDC de AB é sempre escrito como uma combinação de A e B, né? Então, em particular, se eles são primos entre si, o MDC é 1, então o legal desse teorema é que vale a recíproca. Se você conseguir escrever um número como MA mais NB igual a 1, se você conseguir provar essa igualdade, então o MDC dos dois é igual a 1. A recíproca aqui é interessante. Também, né? Vamos lá. Então, suponha
que MA mais NB é igual a 1 para MNs inteiros. E seja D igual ao MDC de AB. O que nós temos? Vamos lá. Ó. O que a gente tem? Se o D é o MDC de AB, então D divide A, D divide B. Então D divide qualquer combinação de AB. Então D divide MA mais NB. Só que MA mais NB, por hipótese, é 1. Então implica que o D divide 1. E o único divisor do 1 é 1. Tá? 1 é menos 1, né? O único divisor positivo do 1 é 1. Tudo bem? Ok? Então a beleza desse teorema está na recíproca, né? Mais um. O livro chama de Lema de Gauss. Tá? É o teorema 5.11. Ele afirma o seguinte. Ó, se A, B, C são inteiros, ok? Se A divide BC e MDC de AB é igual a 1, então A divide C. Se o A divide B e o A divide se o número divide A e o número divide B, ele divide qualquer combinação desses dois, né? Qualquer combinação, eu estou me referindo a coisa do tipo MA mais NB. Mas em nenhum momento foi provado que ele divide o produto, né? Até porque nem sempre acontece isso. Mas agora, se o MDC de AB é igual a 1, então o A divide C. Vamos provar. Demonstração. Ó, se o A divide BC, tá? Então, por definição, a gente tem que o BC é igual a um número, vamos chamar aqui de E, vezes A, para algum E pertencente a Z. Definição de divisão, tá? Mas o MDC de AB igual a 1, a gente viu no teorema anterior, a proposição 5.10, que eu posso escrever então MA mais NB igual a 1. Agora eu junto as duas informações. Como assim? Olha, escrevo o seguinte, vamos pensar, ó. Eu tenho MA mais NB igual a 1. Tá? Mas o BC é igual a EA. Então eu posso multiplicar tudo isso daqui por C para obter MA mais NB, NAC, MAC mais NBC igual a C. Okay? Só multipliquei por C, porque eu fiz aparecer o BC, que eu sei que é o EA. MAC mais NEA é igual a C. Então eu obtenho daqui que o C é igual a M. Vou colocar o A em evidência, escrever então assim, ó, A que multiplica MC mais NE. Isso aqui é um inteiro, né? Então eu estou falando que C é igual a vezes C. Vezes C é igual a vezes o número inteiro. Ou seja, o A divide C. C é um múltiplo de A. E era isso que eu queria provar, né? É isso que a gente queria provar.
Um corolário 5.12 afirma o seguinte: ó, se A, B pertencente a Z e são não nulos, então B divide A e C divide A, C e somente C, BC sobre o MDC de BC divide A. Demonstração vou deixar como exercício. Para a gente generalizar, então, do MDC. Ou seja, podemos calcular o MDC de 2, 3, 4, 5 números, tá? Generalizando, como assim? Então eu falo que D é igual ao MDC de uma sequência de números inteiros, A1, A2 até AN, tá? Aqui nem todos nulos, né? A1 até AN não todos nulos. Quando vale o quê? Eu sigo a definição. Ora, generalizo, né? D tem que ser divisor comum de todos. Então, D divide A1, D divide A2, até D divide todo mundo. D divide AN. E segundo, se C divide A1, se C é um inteiro que divide A2, se C é um inteiro que divide todo mundo ali, então o C divide o D. Ok? Tá, mas a pergunta é como calcular então, né? O MDC de uma lista de números. Claro, você pode na prática fazer todos os divisores e a intersecção do conjunto dos divisores e achar o maior. Mas você também pode usar a proposição ou pode usar a proposição 5.13, que afirma que o MDC de A1 até AN é igual ao MDC de, olha só, A1 até o MDC de AN-1 AN. Isso diz que você pode calculando o MDC de 2 em 2. Então, se você tem uma lista de 3 números para calcular o MDC, calcula dos dois últimos, depois faz o MDC, faz o primeiro com o MDC dos outros dois últimos. E acha o MDC dos 3. Bom, isso é uma afirmação, né, numa lista de números inteiros N. Então, para provar isso aqui, né, é uma sentença aberta em N. Então, para provar isso aqui, a gente faz indução em N. Tá? Ora, no primeiro caso, se N é igual a 2, é o MDC de A1 a 2 é igual ao MDC de A1 a 2. Não temos o ok. Primeiro caso, ok. Tá? Então, suponha válido para N, ou seja, que o MDC de A1 até AN é igual ao MDC de A1 até o MDC de AN-1 AN. Vamos desenvolver o MDC. Então seja D o MDC de, ó, vamos lá, A1 até o MDC, vou dar um passo, né? Então vai ficar AN, AN mais 1. Vamos tentar desenvolver isso aqui. Então se o D é esse MDC, então o D, eu tenho que mostrar que o D é o MDC da lista A1 até AN mais 1. Eu tenho que o D divide A1, o D divide AN menos 1 e o D divide o MDC de AN mais 1.
O MDC de AN até AM mais 1, a gente viu que é uma combinação do tipo, vou colocar assim, ó. Agora falta a letra, né? Vou colocar K1 AN mais K2 AN mais 1. Logo, então, o D também divide AN e D divide AN mais 1. Seja C um inteiro, tal que o C divide A1, C divide A2, C divide até o AN mais 1. C divide todo mundo. Preciso mostrar que o C divide D, aí acaba, né? Tá? Mas por hipótese de indução, o C divide A1, o C divide até AN menos 1 e o C divide o MDC de AN mais 1. Logo, então, C divide D. Então, o livro propõe um algoritmo para a gente encontrar. A gente acabou de ver que o MDC entre dois números AB é igual a MA mais NB para M e N inteiros. Calcular o MDC entre AB a gente já viu, já fez, né, o algoritmo utilizando os restos da divisão. Aí o livro propõe o que ele chama de algoritmo de Euclides estendidos para encontrar esse número MN, tá? Ele dá toda a explicação. Lá eu já vou fazer direto o exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? Que é o, o MDC de 372 e 162, tá? Então a brincadeira é mais ou menos assim, ó. Para encontrar o M e o N. Vou fazer direto no exemplo, depois vocês leem a explicação lá. Então você vai pegar o maior e vai colocar aqui embaixo, vai fazer uma matriz 2 por 3. O maior vai colocar aqui embaixo, o menor em cima, tá? Aí vai completar assim com 1, 0, 0, 1 e vai montar essa matriz. Ok? O primeiro passo no cálculo do MDC, então, é pegar o maior 372 e dividir pelo menor 162. Tá? A gente já fez isso, tinha 2,48. A brincadeira agora, o algoritmo consiste no seguinte: a gente vai pegar esse quociente 2, vai pegar, olhar para essa primeira linha aqui da matriz, multiplicar por 2 e fazer a linha que a gente multiplica. Então, eu vou fazer assim: a linha que a gente vai multiplicar, a gente não altera ela, deixa ela parada. 162, 10. E a segunda linha, a que a gente não multiplica, a gente vai pegar a de baixo menos a de cima multiplicada. Ou seja, nós vamos fazer aqui, ó, 372 menos 2 vezes 162, tá? Aqui a gente tem 0 menos 2 vezes 1, então menos 2. Aqui a gente tem 1 menos 0, 1. Tá? O que que é legal isso? Porque quando você faz isso daqui, quando você multiplica pelo quociente a primeira, a linha 1, pega a linha 2 e faz menos esse quociente multiplicado,
o que a gente obtém é o resto. É como se você estivesse isolando o resto aqui, né? Ó. Aqui não é 372 igual a 162 vezes 2 mais 48. Então, se você fizer menos aqui, passar para cá 162, vai ficar menos 162 vezes 2 igual a 48. Então, qual que é o truque? Quando você passa para cá, o número que aparece aqui embaixo é o resto. O número que aparece aqui é o resto. Tá? Então, a gente fica com 48 menos 2, 1, 162, 1, 0. E essa é a ideia. Só que agora você vai multiplicar, vai intercalar, vai multiplicar a linha de baixo. Tá? Basicamente, eu não sei se foi uma coincidência, mas a gente multiplica sempre a linha menor, onde está o menor elemento aqui, ó. Só que agora multiplica por quem? Pelo quociente da outra divisão. Como é que a gente fez lá? A gente pegou aqui, relacionou esses dois, né? Fez o 162 e dividiu por 48. O cálculo do MDC. Obtivemos 3 e 18. Então, se eu multiplicar essa linha aqui por 3, então se eu fizer assim, ó, vou devagar, tá? Então, a linha que eu multiplico, eu deixo parada. Vai ficar 48 menos 2 e 1. Aí eu vou fazer a de cima. Eu vou pegar a de cima, então, ó, 162 menos 3 vezes 48. Tá? Aqui, eu vou obter, então, 1 menos... Aqui tem que tomar cuidado. Eu vou fazer aqui no cantinho. Vai ficar 1 menos 2 vezes 3. Tá? Tem menos e menos aqui. Só tem que tomar cuidado com o sinal. Então aqui a gente tem 0 menos 1 vezes 3. Aqui sim. Vou até colocar 0 menos 1 vezes 3. Tá? Para obter então o seguinte. Então esse daqui vai dar o resto. Que está aqui que é 18. Então vai ficar 18. Tá? 48 menos 2, 1. E aqui então fica 1 menos e menos mais, então fica 7 menos 3, tá? Ok? Entendeu o processo? Agora a gente vai, pega o outro, a menor aqui é 18. Então a gente pega o 48 aqui, né? Igual a gente estava fazendo lá, para o cálculo do MDC. 48 divide por 18. Isso vai ficar 2 e 12. Então agora a gente vai pegar essa linha de cima, multiplicar por 2 e vai fazer o seguinte, vai então pegar a que a gente multiplica, a gente deixa parada, 18, 7 menos 3, tá? E vamos fazer então 48 menos 2 vezes 18, tá? Menos 2 menos 2 vezes 7. Ok? E aqui então vai ficar ó, menos 3, não, desculpe, 1 menos 3 vezes 2. Então isso aqui fica, daqui pra cá, vamos lá, ó, 18, 7 menos 3. Aí aqui aparece o MDC que tava lá, ó, a 12. Aqui ficou menos, vamos ver, 12 vezes 7. Deixa eu ver aqui. É, tem menos e menos, né? Tá? E aqui, 7. Ok? A ideia é que, então agora pego 12, o 18 divide por 12. Isso vai ficar 1 e 6, tá? Então agora a gente vai multiplicar aqui a 12. Essa primeira linha por 1.
né? Que é o que deu aqui. Então vai ficar, então aqui a gente multiplica, a gente não muda. 12 menos 16 e 7. E aqui em cima vai ficar então, ó, 18 menos 12, 7 menos 16, então mais 16, menos 3 menos 7. Então isso aqui ficou, olha lá, ó, o resto aparece aqui, ó. 6, 23 menos 10, 12 menos 16 e 7. A ideia é que depois que você faz bastante, vai treinando o algoritmo, você não precisa fazer esse passo aqui que eu estou fazendo aqui do lado, você já vai fazendo direto aqui. Só que para isso tem que treinar bastante, né? Tá? Ficar com as ideias na ponta da cabeça e fazer tudo certinho. E cuidado para não errar principalmente os sinais, né? Então vamos lá, agora aqui dividiu, né? Então 12 dividido por 6. Então isso dá 2 e 0. O 2 está aqui, o quociente. Multiplica aqui em cima por 2. A gente vai obter então 6, 23 menos 10. Então vai ser 12 menos 2 vezes 6, que é 12. Então vai ser menos 16 menos 2 vezes 23, tá? 7 menos, eu já vou colocar mais 10 vezes 2, tá? Então você chegou aqui, no final você vai chegar a 6, 23 menos 10, 0 menos 62, 27. Essas últimas duas contas aqui nem precisaria ter feito, porque o algoritmo acaba quando você chega com 0 aqui, tá? E nesse caso, quem que é o MDC? Esse que está aqui em cima. A gente já tinha calculado esse MDC, né? Então esse primeiro que aparece aqui é o MDC. A vantagem é que agora o M e o N apareceram. Ou seja, o MDC, a gente estava com os números 372 e 162. A gente já sabe que o MDC é 6. Só que esse algoritmo dá pra gente uma maneira de escrever o MDC em função com uma combinação do 372 e 162. Ou seja, aqui aparece o M e aqui aparece o N. Por isso que é importante colocar nessa ordem. Tá, ó, o M é o que vai multiplicar o menor e o N é o que vai multiplicar o maior. Por isso que é importante começar com o menor aqui em cima. Ó, tá? Então vai ficar, ó, 23 vezes 162. Esse aqui é o M, mais ali é menos 10 vezes 372. Esse aqui é o N. Então nós escrevemos o MDC como uma combinação, né? O MDC de AB como sendo MA mais NB. Então na verdade esse algoritmo dá pra gente uma maneira de encontrar os números M e N, tá? Bom, então para finalizar a aula de hoje, a discussão, antes da gente discutir exercícios de teoria, basta só fazer o mínimo múltiplo comum, que também aparece, né? A gente então define o MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum. A gente só faz uma definição um pouco mais sofisticada. Eu acho que você já deve imaginar qual é, tá? Vou denotar MMC de AB. O livro usa outra notação, ele usa o colchete, tá? Então, o M maior do que zero é o MMC de AB se M é múltiplo de A e B.
Ou seja, o A divide M e o B divide M. Agora nós estamos fazendo múltiplo, né? E não divisor. E o 2, então, se C é múltiplo de A e B, então C é múltiplo de M. Ou seja, M divide C. Tá? Observação. 0 e AB são sempre múltiplos comuns aí, né? Múltiplos de A e B. Aí você fala, nossa, agora eu vou repetir toda a teoria, né, para o MMC. O legal é que um teorema, uma proposição, na verdade, a proposição 5.15 relaciona o MMC com o MDC. Ou seja, afirma que o MMC de AB é igual, não vou dividir, vou escrever assim igual ao livro, vezes o MDC de AB, que é igual ao módulo de AB. Ou seja, tem uma formulinha que relaciona o MMC com o MDC. Então, para calcular o MDC e obter algumas propriedades do MDC ou do MMC, você acaba utilizando a propriedade para o MDC. Inclusive para calcular. Se você sabe o MDC do número, você pode calcular o MMC usando essa fórmula. Você sabe o MDC de dois números, então você usa essa fórmula e calcula o MMC. Tá? Vamos demonstrá-la. Então, é o seguinte, se A é igual a 0 ou B igual a 0, ok, tudo zero, né? Tá? Agora, se o AB pertencente a N, podemos também, como o MMC é positivo, podemos sempre supor então que nós estamos considerando números naturais. Então, se AB são naturais, eu escrevo o seguinte, vou denotar M igual a AB sobre o MDC de AB. Na verdade, a prova ela já fala quem é o teorema, né, a proposição, já fala quem que é o MMC. Ou seja, é o módulo de AB por MDC de AB. Como o A e B são naturais aqui nesse teorema, na nossa demonstração, né? Então eu posso escrever dessa forma, eu chamo esse de M e eu já tenho o candidato para verificar que é o MMC. Agora pela definição, tá? O M então é igual a A vezes B sobre o MDC de AB, que também é igual a B vezes A MDC de AB. Só uma maneira aqui de escrever para observar o que? Que o A divide M, esse número aqui é inteiro, esse daqui também, que o A divide M e o B divide M. Ou seja, M é múltiplo de A e B. Primeira propriedade, então, saiu fácil. Você já definiu o M como sendo um fator, né, um inteiro vezes A, e o M como sendo um inteiro vezes B. Né? Então, vamos supor que C, então, seja C múltiplo comum de A e B. Ou seja, suponha que A divide M e B divide M. Temos que mostrar que o M também divide C.
Bom, como é que a gente faz isso? Ora, vamos usar isso então. Se C é múltiplo comum de A, então o A divide C. E o B da mesma forma. Se C é múltiplo comum de B, então B. Se C é múltiplo de A divide C. Se C é múltiplo de B, B divide C. Então eu posso escrever isso C como sendo NA e o C como sendo NB, N' B, vou colocar para N' inteiros. Ora, então isso aqui implica que NA é igual a N' B. Mas eu posso escrever então que o NA MDC de AB é igual a N' B MDC de AB. Dividir pelo MDC de AB. Como eu estou no caso natural, esse número é diferente de zero. Tá? Olha só, aqui tem uma sacadinha interessante. Se eu olhar para isso daqui como um número inteiro, um número só, um número inteiro, eu estou falando que esse número ele é igual a um inteiro vezes esse. Então, pela definição de divisão, isso significa que então que esse número aqui, A MDC de AB, divide A B MDC de AB. Essa é a sacadinha, N'. Porque eu estou escrevendo ele como um produto de outros dois, né? Ó. Então esse número aqui é igual ao produto desse por esse. Então ele é um múltiplo do A MDC de AB. Ok? A gente viu no corolário 5.9 que o MDC de A MDC de AB B MDC de AB assim era igual a 1. Ou seja, esses dois números aqui são primos entre si. Olha só, então ó, o A, esse número aqui, divide um produto. Esse número aqui divide esse produto desses dois números aqui. Eu posso falar que ele divide N', desde que o MDC desses dois seja 1, que ele seja primo entre si, sim. É o lema de Gauss, né, que a gente chamou, né? Vou colocar aqui no cantinho. Ó. Então, qual que é se A divide BC e o MDC de AB é igual a 1, são primos entre si, então eu posso concluir que o A divide C. Então, se ele está dividindo um produto, eu quero que ele divide um fator do produto. Se ele é primo entre si com o outro, tá? É o teorema 5.11. Então, a gente tem aqui que o A MDC de AB divide N'. Mas se o A MDC de AB divide N', é fácil ver que o MDC tem essa propriedade aqui, né? Posso multiplicar ali por B para concluir que A MDC de AB B divide N' B. E daí? E daí que esse daqui é o M, esse daqui é o C. Ou seja, M divide C, que era o que a gente queria mostrar. Ok? Então essa é a relação, essa formulinha aqui, né? A relação entre o MMC e o MDC. Se você sabe um, você encontra o outro.
E provavelmente os exercícios vão explorar também esse fato, né? Você vai transferir propriedades, transferir, né? Você vai obter algumas propriedades para o MMC através das propriedades para o MDC. Bom, consequência imediata dessa formulinha aqui é que se os números são primos entre si, se o MDC de AB é igual a 1, se eles são primos entre si, então o MMC é só fazer o produto dos dois. Se eles forem negativos, põe módulo. Tá certo? E da mesma forma como a gente fez com o MDC, a gente pode fazer a generalização do MMC. Vou deixar para você pensar nisso. E verificar a proposição, assim como a gente fez por indução uma respectiva proposição para o MDC, né? Provar que o MMC de uma sequência finita de números, eu posso reduzir a calcular o MMC de 2.